Confesso que quando eu fui ministrado por essa palavra, através da pessoa do Espírito Santo, eu compus primeiro o tema, e depois eu falei, onde eu vou encaixar o tema? Acima de tudo, Deus. E aí o Senhor me leva no Antigo Testamento, na Velha Aliança, para analisar o comportamento de 3 personagens da Bíblia, que com muita aclamação, quando nos altares é falado sobre esses 3 jovens, fala-se muito do que o Senhor fez na fornalha de fogo ardente. Mas hoje eu quero fazer um viés da perspectiva do que esses 3 personagens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, têm para nos oferecer para um mundo cada vez mais distante do Senhor. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o que me encanta na história de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o fato de que eles mostram para nós por que Deus os livrou da fornalha de fogo ardente. Deus os livrou porque para eles Deus estava acima de todas as coisas. Vou repetir. Deus os livrou da fornalha, não porque eles queriam que Deus os livrasse, porque você vai ver na composição da história, que quando Nabucodonosor declara, diante da sua grandiosa opulência poderosa, porque ele era o imperador da época, quando ele decreta, eles não pedem para o Senhor livrá-los, porque é interessante que eles falavam, que inclusive foi declarado, mesmo que o Senhor não nos livre da fornalha, Ele está acima de todas as coisas. Então, para os revoltadinhos, porque Deus não deu bênção, para os revoltadinhos, porque Deus não cumpriu promessa, vai entender quem foi Sadraque, Mesaque e Abdenego. Porque para Deus os livrá-los da fornalha de fogo ardente, Deus estava acima de todas as coisas na vida deles. Eu quero começar essa ministração para que você comece a se questionar, Deus está acima de todas as coisas na tua vida? Qual é na sua escala de prioridade, onde Deus se encontra? Eu tenho uma péssima notícia para você. Se Deus não ocupar o primeiro lugar, Ele não vai ocupar lugar nenhum. É assim que funciona. É dessa maneira que funciona. E eu quero começar a explicação fazendo uma comparação dos jovens Sadraque, Mesaque e Abdenego com os jovens de hoje. A Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Mas hoje a gente tem visto uma criação de jovens Nutella. Um bando de jovens que o pai e a mãe, muitas vezes, consegue... Olha que interessante. Olha como nós estamos caminhando num processo inverso. Eu vejo alguns jovens tão cheio de criatividade para fazer tantas coisas, mas quando é para Deus a coisa fica difícil. Esses dias eu estou na rua e de repente eu vejo um motoqueiro jovem empinar a moto com muita destreza. Uau, irmãos, eu não faço aquilo. Mas eu vejo a ousadia daquele jovem, eu vejo o equilíbrio, eu vejo a capacidade dele. Mas aí o Espírito Santo fala no meu coração, ele tem toda essa capacidade, mas será que ele tem capacidade de manusear a minha palavra? Jovens que estão aí cheios de vigor para namorar, jovens cheios de vigor para buscar o teu prazer, para buscar os teus sonhos, mas eu vejo poucos jovens cheios do vigor para manusear bem essa palavra. O que está acontecendo com a nossa juventude? Eu vejo pais dizendo para os seus filhos, sim, pode dormir com a namorada dentro da minha casa, porque eu prefiro que faça alguma coisa dentro da minha casa. Mas esse mesmo pai, essa mesma mãe, não tem coragem de chamar o teu filho para as 10 horas estar no culto. Diz sim para o filho, para tudo. Mas quando é para Deus, ele não diz o que deve ser feito. É por isso que eu vejo uma geração que não ama Deus de verdade. Eu vejo uma geração de jovens descomprometidos, jovens diferentes de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque mesmo que Deus os levou, os permitiu que fosse colocado dentro da fornalha, Deus jamais deixou de ser prioridade na vida desses 3 jovens. E é demais, a gente vê um descompromisso, um descaso. Eu vejo pais permissivos com os seus filhos naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja. Não, é melhor que faça dentro da minha casa. Meu irmão, não. Eu vou falar uma coisa para vocês como pai, não sou pastor agora. Se o Rômulo disser para mim, presta atenção,
Pai, hoje, a partir de hoje, estou fumando. Eu estou na liberdade, quero fumar. Quer fumar? A escolha é sua, mas dentro da minha casa você não vai fazer isso. Porque nessa casa, quem manda sou eu, e eu tenho princípios que estão baseados no meu Deus. Pai, agora eu achei uma nova onda. O que eu vou fazer é conforme a minha vontade. Você vai fazer na tua vida, onde você quiser. Mas dentro desta casa, Deus está acima de todas as coisas. E Deus vai fazer aquilo que Ele determinar. Portanto, não vai ser corrompido. Permissividade, está entrando dentro das casas. E não pense você, pai e mãe, que você vai garantir a presença do teu filho deixando fazer tudo dentro da tua casa. Sadraque, Mesaque e Abdenego, vai ler a palavra, eles foram deportados da tua terra. Os 3 jovens, eles foram levados cativos, mas mesmo diante de tudo isso, Deus estava acima de todas as coisas. Deus só livra o jovem da morte quando Ele quer e se Ele estiver acima de todas as coisas. Pastor, ora pelo meu filho. Amém, vamos orar. Mas qual é a situação? Olha, dei de tudo para ele, pastor. Fiz tudo por ele. Mas será que fez o que era o essencial? Ensina no caminho que deve andar. Acima de tudo, Deus. Quando eu comecei a fazer essa análise sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu comecei a fazer uma comparação do jovem Sadraque, Mesaque e Abdenego com os jovens que nós temos hoje. Eu comecei a fazer uma comparação com a gente, nós irmãos aqui, ó. Que tipo de prioridade nós temos dado ao Senhor? É engraçado que a gente quer que Deus nos livre da fornalha, mas antes da fornalha ninguém quer saber de Deus. Deus me tira da cova dos leões, mas antes de chegar na cova, Deus não era prioridade. Pois Sadraque, Mesaque e Abdenego falou, você vai ver na história, Nabucodonosor falou, eu fiz uma estátua minha, vocês vão me adorar. Eles falaram, não, nós preferimos a fornalha do que se prostrar diante de outro. Hoje prefere-se o prazer, hoje prefere-se a amizade, hoje prefere-se os compromissos, mas quando chega na fornalha, Deus me livra da fornalha. Eu vi uma frase que eu quero desfazer essa frase hoje. Estava lá na internet o pai dizendo assim, eu estou criando meu filho, mas eu quero um mundo melhor para o meu filho. Nós cristãos não temos que querer um mundo melhor, nós temos que ter filhos melhores para o mundo. Você, pai e mãe, não tem que esperar um mundo melhor, porque o mundo, a Bíblia diz, está no maligno. Se você está esperando que o mundo vai melhorar, desculpe, a Bíblia fala o contrário, ele vai só piorar. O homem vai ficar cada vez mais mentiroso, a humanidade vai ficar cada vez mais corrupta, tudo vai piorar. Leia a Bíblia. Mas o que nós precisamos fazer não é ter um mundo melhor. Nós precisamos criar uma geração de jovens melhores. Jovens que são Sadraque, Mesaque e Abdenego. Jovens que vão para a fornalha, mas não se curvam na presença de nenhum outro Deus. Aleluia! Jovens que diante do rei, diante do Todo-Poderoso dessa terra fala, você pode me jogar na fornalha, porque o Deus que nós servimos, mesmo que Ele não nos livre, ainda assim Ele será o meu Deus e eu serei o servo dEle. Então, meu irmão, sem essa de esperar que o mundo melhore para o lindo do teu filho, para a linda da tua filha. Então, meu irmão, sem essa de que o mundo vai melhorar, o que tem que melhorar são os nossos filhos. O que tem que melhorar somos nós. O mundo melhor, a Bíblia fala que o mundo já está na condução do diabo, maligno está conduzindo. Aí você fala, pastor, mas isso não é exagero? Meu irmão, vai ouvir as notícias. Eu não preciso fazer nada de fatalidade. Vai conviver, você vê as dificuldades das pessoas em convivência. É por isso que eu quero trabalhar com você a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vamos lá, Daniel capítulo 3, abra sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do profeta Daniel no capítulo 3. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que Nabucodonosor tem um sonho. O sonho que Nabucodonosor teve, ele queria uma interpretação. Só que ele não queria falar do sonho, ele queria que as pessoas interpretassem o sonho dele sem ele falar o sonho. O que Deus faz? Deus levanta um homem chamado Daniel.
E honra Daniel, porque nenhum dos sábios de Nabucodonosor conseguiam interpretar o sonho, mas Deus usou Daniel. E Daniel, olha que interessante, se você ler o capítulo 4, Daniel sendo jovem, Deus fala assim, Daniel já era bonito, aí Deus deu tudo para Daniel, hein? Presta atenção, era um jovem bonito, Daniel era inteligente, Daniel era um bom governador e Deus ainda deu a Daniel a unção de profeta. Amém, irmãos? O que Deus tem dado para você? Além da sua beleza. Tem irmão que acreditou. A maior beleza que o Senhor está procurando foi a beleza que Ele buscou e encontrou em Davi. Aquela pessoa que Ele escolheu, mesmo que foi esquecido pelos homens, ele estava nos planos de Deus. Eu quero falar para você que está aqui, mesmo que você tenha sido esquecido pelos homens, você faz parte dos planos de Deus. Daniel capítulo 3, nós vamos ler esses versículos aqui, ó. Nós vamos ler o Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler quebrado, porque a história você vai ler depois. Diz assim, Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se e em terra adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo, será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. Vocês estão acompanhando a história? Então vamos entrando na história. Versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. São eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não dão ouvidos a ti, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, não adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos... Presta atenção, ele não falou que Deus vai. Amém? Amém. Deus pode nos livrar e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Versículo 19. Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida e prestar culto e do que adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Amém? Vamos começar a fazer uma análise dessa passagem que nós acabamos de ler. Primeiro, essa passagem mostra fidelidade. Sim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Sim, a partir de hoje minha vida é dele. Mas como? Ele tem que estar acima de todas as coisas. A pergunta que eu faço para você nessa manhã: nós temos visto uma igreja que tem colocado Deus acima de todas as coisas? Não! O que nós temos visto é altares de gente vaidosa. O que nós temos visto é gente querendo propagar a sua titulação. Eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê. O título vem em primeiro lugar. Estamos vendo uma geração de jovens corruptos porque querem satisfazer o teu próprio desejo, a tua própria vontade. Ei, o meu compromisso é na hora do culto, então o culto vai ficar para depois. Primeiro o meu compromisso, primeiro o meu jantar, primeiro o meu encontro. Deus vai ficar em segundo lugar. Mas eu vou falar uma coisa: na hora que a fornalha chega, vocês querem estar em primeiro lugar para que Deus te livre da fornalha.
Deus não é primeiro lugar em nada, mas quando a fornalha chega, eu quero ser o primeiro que Deus vai livrar. Quando a gente olha para a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, a Bíblia diz que o próprio rei mandou chamar aqueles meninos, que na hora que ergueram a estátua, aqueles 3 jovens se colocaram diante da estátua, e na hora que tocaram a flauta, o cítaro, tocaram todos os instrumentos, que todos desceram ao chão para saudar um homem, ficaram de pé, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Bom, vamos começar com a história do vaidoso. Vamos falar de Nabucodonosor, o homem que queria ser um deus aqui na terra. O homem era vaidoso demais. Depois que ele descobriu que ele tinha a possibilidade de manipular as pessoas para o adorá-lo, ele tem uma ideia miraculosa. Olha que ideia diferentona. Eu vou construir uma estátua, porque eu quero que esse povo me adore. Só que ele não poderia deixar de contar que havia 4, né? A gente não sabe por que Daniel não estava aqui, provavelmente porque Daniel tinha uma outra função de governo. Daniel provavelmente, se também estivesse aqui, ele não se curvaria à estátua de Nabucodonosor. A Bíblia diz que todos se curvam. E aí tem os fofoqueiros de plantão, né? Rei, na hora que todo mundo se curvou, tem 3 judeus que não te adoraram. A Bíblia diz que o vaidoso, o imperador, o homem que queria ser adorado, mudou a sua feição, porque como não me adorarão? Como não vão se prostrar diante de mim? Quero falar para você, meu irmão, que Nabucodonosor é o mundo. Hoje, Nabucodonosor é o mundo quer que você se prostre para ele. O mundo quer que você adore ele. O mundo quer que você coloque ele dentro de você. Nabucodonosor hoje é o mundo. Eu e você, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, não podemos ceder à vaidade do mundo. Ai, pastor, agora a tendência da igreja para ter jovem é pintar tudo de rosa choque e verdinho, bem clarinho, que é para o jovem vir para a igreja. Oi? O jovem, quando vir para a igreja, ele tem que apanhar na palavra para ficar forte. Não é chegar aqui e eu ver uma corzinha, ai que cor agradável, ai que ambiente maravilhoso. O jovem, quando chega na igreja, o homem ou a mulher, seja qual idade que for, chegou na igreja, ele tem que ser confrontado. Você tem que ser que nem Sadraque, Mesaque e Abdenego. O mundo está querendo que você se curve, mas eu vou dizer uma coisa: Deus está acima do mundo. Deus está acima do mundo. Ai, pastor, eu não quero casar nos moldes da igreja. Não quero, eu acho que isso é muito ultrapassado. Então quer dizer que a palavra de Deus ficou ultrapassada agora para os santos. Pastor, eu acho que não é necessário casar, é só juntar. Olha, pastor, eu acho que agora a gente não tem necessidade de ter compromisso. Esse negócio de não ter relações, isso é coisa do passado, pastor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí o mundo vem com novas ideias para você e você faz o que para ele? Amém, mundo? Cadê o Sadraque, Mesaque e Abdenego? Cadê a geração de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Porque mesmo que a sentença é morte, eu estou na presença daquele que merece a verdadeira adoração. Eu tenho 3 histórias para contar para vocês dentro dessa perspectiva. Primeiro, vaidade. O mundo é vaidoso. Você tem que dar para o mundo o que ele quer. Amém? Você vai dar para o mundo o que ele quer? Você até pode, tudo bem, é uma escolha sua. Mas aquele que não dá para o mundo o que ele quer, é rejeitado pelo mundo. Mas a Bíblia fala, é melhor eu entrar no céu sem o meu braço, mas servindo ao Senhor, do que perder toda a minha alma para o inferno. 3 lições dessa história. O mundo é vaidoso. Nabucodonosor ainda vive através do mundo. Mas Deus está levantando uma geração valorosa que busca fé. Eu tenho fé que o mundo ele vai se voltar contra mim, mas eu tenho fé no meu Deus. O meu Deus me livrará do mundo como ele livrou a Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha de fogo ardente. E por último, Deus verá em mim fidelidade.
Eu não aceitei Jesus por vaidade, por modinha. Eu não aceitei Jesus por interesse. Eu aceitei Jesus para ser fiel, e fiel até o fim. A vaidade. Que tipo de vaidade o mundo tem mostrado para você hoje, irmãos? Que tipo de vaidade? A vaidade dos cargos. Hoje, os cargos todos, para mim, pastor Jonas, para mim todo cargo tinha que tirar esse nome presbítero. Pastor, tem um monte, né? Servo, isso me basta. Se Jesus me chamar de servo, isso já vai alegrar meu coração. E Ele é tão maravilhoso que Ele fala: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Essa é a relação de fidelidade. O mundo vaidoso quer que você se corrompa. Ah, eu vou trocar a minha esposa por uma novinha. O mundo vai dizer isso para você. Mas na hora de comer 1 quilo de sal junto com você, estava lá a tua esposa. Na hora de construir a casa com você, estava lá ela. Na hora de orar por você, estava lá ela. Ah, mas eu vou para a academia. Eu vou para a academia. Eu quero ficar muito. Vai os dois. Vai os dois. Mas vai no horário que não seja o horário do culto. Porque tem gente malhando os bíceps, tríplices, mas o espírito está mirrado. Chega a fornalha dente, está com as pernas tremendo. Vamos malhar o espírito. A Bíblia fala que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Eu sou espiritual. Sadraque, Mesaque e Abdenego venceram a fornalha, venceram a vaidade de Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque eram servos e colocavam Deus acima de todas as coisas. Eu vejo as pessoas colocando a própria igreja acima de Jesus, o pastor acima de Jesus. Hoje o ministério, até peguei essa frase, ó. O ministério é serviço e não ser visto. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele merece. O ministério é serviço, não é ser visto. Eu vejo nesses três demonstração de fé. Sabe por que demonstração de fé? Até coloquei ali como fantoche. O mundo não leva cristão como fantoche. O cristão, quando serve a Deus, ele ganha uma tesoura para cortar todas as amarras do mundo. Porque o mundo não tem que fazer do cristão um fantoche. O cristão tem que servir a Deus. Eu vejo através de Sadraque, Mesaque e Abdenego, todo mundo impondo: se você não fizer, você não vai ser mais meu amigo. Então eu perco a tua amizade, mas eu vou agradar a Deus. Ai, mas é uma prova de amor. Se a gente fizer o que tem que fazer, você vai provar que me ama. Não, eu amo mais a Deus, eu não vou provar nada para você. Experimenta só um pouquinho, porque aí nós vamos criar um vínculo na nossa amizade. Não, o meu verdadeiro e maior amigo é Jesus Cristo. Então esses meninos, esses jovens mostraram fé. Não, o rei falou que eu vou morrer, então eu vou morrer. Mas Deus está acima de todas as coisas. É muito fácil. Eu vejo crente falando assim: eu vejo um monte de gente na igreja falando que vai até as últimas consequências na presença do Senhor, mas está todo mundo dentro da igreja. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego vem mostrar a diferença. Eu sirvo a Deus até as últimas consequências. Há uma canção, eu não sei quem canta, se é Eixla, se é a Fernanda Brum, mas tem uma música que ela diz assim: até diante da morte, prefiro ser fiel. Meu irmão, tem crente que não pode cantar isso não. Tem crente que diante do dinheiro não é fiel. Tem crente que diante do adultério não é fiel. Tem crente que diante do tempo não é fiel. E aí abre a boca para dizer: até diante da morte, prefiro ser fiel. E a fornalha? Na fornalha eu serei fiel. Na cova dos leões eu serei fiel. Nós não cantamos isso? Faz leão jejuar.
Sabe por quê? Porque Daniel abria a sua janela. Era proibido falar com Deus, mas Daniel escancarava a janela e ia lá buscar o Senhor 3 vezes ao dia. Porque o mundo queria calar Daniel. Mas Daniel não estava nas amarras do mundo. Daniel cortou as amarras do mundo e diante do Senhor ele colocava o seu Deus acima de todas as coisas. E por último, esses jovens mostraram, vamos falar 1, 2, 3. Estava fechado com Deus. Se Deus me permitir ir até a fornalha, Ele vai estar comigo. E a Bíblia diz que quando foram abrir a fornalha para ver, tinha uma 4ª pessoa com eles dentro da fornalha. Eu vou repetir para vocês, entraram 3, mas quando eles abriram a fornalha, tinha uma 4ª pessoa lá dentro. Porque Deus estava com eles, meus irmãos. Meu irmão, eu acho que tem gente que precisa entender. Quando você diz não para o mundo, você está levando Deus com você aonde você está. E aí, Nabucodonosor caiu a ficha. Rei, nós fomos lá para ver os esqueletinhos, as cinzas. Mas quando nós chegamos lá, eles estavam andando os 3, porque as ataduras foram todas queimadas. Só que quando nós abrimos, tinha mais de 3, tinha um outro que tinha o aspecto de um Deus que caminhava com eles. Naquele momento, Nabucodonosor entendeu que o seu Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o Deus que está acima de todas as coisas. Se Deus estiver acima de todas as coisas, Ele entra com você na fornalha. Ele entra com você naquele consultório médico. Ele entra com você. Ele vai com você na hora da operação. Ele vai com você no teu carro. O Deus que está acima de todas as coisas estará convosco todos os dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós enxergamos? Nabucodonosor, o poderoso rei, que manifestava a vaidade, ele representa hoje o mundo. Cuidado, não estou falando só com jovem não, estou falando com todo mundo aqui, e aqueles que ouvirão agora e ouvirão depois. Cuidado com a vaidade do mundo, não troque o seu Deus. Deus está acima de todas as coisas. 2, naqueles meninos a gente vê fé, naqueles jovens a gente vê que essa fé não é uma fé interesseira. Eu não vou para o Senhor porque Ele vai me livrar. Não, eu continuarei servindo mesmo que Ele não me livre. É uma fé inabalável. O diagnóstico não veio como eu estava esperando, né, Su? A Su trabalhou com a gente sobre isso. O medo que a gente tem do diagnóstico, a gente já cria. E se o diagnóstico vier e não for o que você espera? Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. E a fé daqueles 3 era sem limite. A fé deles não acabou na entrada da fornalha. A fé daqueles 3 foi para dentro da fornalha. Foi vendo o Deus que é capaz de livrar. E mais do que isso, foi ver o mundo inteiro se prostrar diante desse Deus que ele serve. Uma fé sem limites. Também vi nesses jovens fidelidade. Eu estou fechado com Deus, não estou fechado com Nabucodonosor. Não estou fechado com o mundo. Eu fechei com Deus. Deus é o meu fechamento. Ó. Deus é o seu fechamento, irmão? Está com Ele, não abre? Ai, pastor, mas eu tenho um amigo tão legal. É? Fecha com o teu amigo. Fecha. Ai, pastor, mas tem uma baladinha. De vez em quando eu vou. Fecha com a baladinha. Mas quando a fornalhinha for acesinha, não vai ter ninguém da baladinha para andar dentro da fornalha com você. E por último, jovens resistentes. Ah, é? Vai aumentar o fogo? Eu coloquei um Deus acima de todas as coisas, que com um sopro Ele desliga essa fornalha. E se Ele não desligar, mesmo assim eu serei fiel. E por último eu vejo amor a Deus.
Eu amo Nabucodonosor, respeito Nabucodonosor, mas o meu maior amor é o meu Deus. Ele é o meu maior amor. Para terminar, o rei reconheceu o livramento do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O mundo reconhece o seu Deus? O rei teve que olhar e falar, não, realmente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Agora, qual é o Deus que você tem apresentado para o mundo? O Deus do descompromisso? Ah, não preciso hoje não. Ei, não preciso não. E jejum e oração, para quê? Não preciso. É o Deus que você está apresentando ao mundo, o Deus do descompromisso. O filho que responde à mãe e o pai, o Deus da rebeldia. O marido omisso que deveria fazer parte das decisões dentro de casa, o Deus da omissão. O Deus da vaidade dentro da igreja, eu sou servo. Eu trago a frase de novo, nós devemos servir e não ser vistos. Tudo isso que está acontecendo aqui, irmão, você não tem ideia de um mutirão. Vai lá dentro da salinha das crianças, pega uma mesa branca que eles estão usando, que antigamente estava preta. Olha para esses lustres, que estava tudo escuro, porque com certeza alguém deve ter reparado, nossa, como está escuro, né? Olha aquela teia de aranha, está ali 3 meses. Mas poucos são aqueles que pegam a escada para limpar, tirar a telha da aranha. Mas nós tivemos um mutirão aqui, que para o culto acontecer nesse ambiente higienizado, subiram, tiraram a teia, limparam os lustres, lavaram as cadeiras. Mas eles não precisam ser vistos. Eles estão preparando o espaço para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? O mundo reconhece como o seu Deus. Quem é o seu Deus para o mundo? O meu Deus para o mundo é igual ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu coloco ele acima de todas as coisas. Talvez você precise entender quando você diz para o Senhor, meu coração é teu. É tirar o que está ocupando o lugar dele dentro do teu coração. Você vai cantar essa canção na consciência de que Deus está falando, tem coisas aí que precisam sair. E nós vamos declarar isso. Cante, igreja. Diga, meu coração é teu. Faça uma reflexão. Meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, pra sempre e sempre. Quanto tempo? Seu coração para Ele, quanto tempo? Até dentro da fornalha, o meu coração é teu. Dentro da cova dos leões, meu coração é teu. Tu és meu para sempre, para sempre, para sempre. Oh, igreja, o Senhor está buscando verdadeiros adoradores neste lugar. Oh, igreja, Ele seja dado a tua vida.
nome, sobre todo nome, é o nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu não vou negociar. A minha adoração é dele, é para ele, somente dele. Aleluia!